Pedi a minha fala com o senador Magno Malta. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Ontem, sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando, que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Porque a culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Eu gostaria de chamar a atenção desse momento, porque ele é muito importante. E os senhores senadores que estão longe, mas a minha fala tem direção para suas famílias, para eles, porque esse é um momento de se redimir. Redimir diante da omissão, do medo, da covardia do Senado da República. Desde o meu primeiro mandato, eu denunciava aquilo que chamava de ativismo judicial. Eles se calaram, se omitiram. Se hoje existe um monstro chamado Alexandre de Moraes, a culpa é do Senado. Alexandre de Moraes é um estelionato, é uma falsidade ideológica, é uma mentira, e o Senado da República o sabatinou. O Senado da República ouviu o que ele disse, e isso está gravado. O Senado da República o recomendou no plenário, e não tem forças. Deixou que esse monstro, que os seus tentáculos fossem tomando contornos que nós não podemos calcular. E hoje, nós botamos na conta de Alexandre de Moraes aquilo que está na conta de todos. Assinei a semana passada com o senador Girão e outros o impeachment de Carmen Lúcia, o impeachment de Gilmar Mendes. Aliás, é esse que disse que sem o Supremo não haveria Lula. Eles tiraram um condenado da prisão e colocaram na presidência. Esse mesmo ministro foi quem disse: no Brasil existe uma cleptocracia. Ele tirou o cleptocrata da prisão. E hoje, alinhado ao eixo do mal, a sua ideologia sentada no Palácio do Planalto, se alinhou ao eixo do mal, que eles tinham tanto sonho para chegar num time de cima do eixo do mal: o Irã, a China, a Rússia, e a mim me parece que ele é muito mais um laranja da China. O que os líderes não falam, não verbalizam, o chanceler russo disse: não fomos nós que falamos em moeda única, quem falou foi o presidente do Brasil. Eles põem ele para falar. É como Alexandre. Ele é o megafone do Supremo. Então o que nós temos no Brasil? Um conluio do Supremo Tribunal Federal com esses ideológicos que hoje dirigem o país. O que nós temos que fazer ao Senado? Falou aqui a senadora Damares. Nós temos que impeachment Alexandre de Moraes, mas temos que impeachment a ministra. Ela disse que o Brasil tem 213 milhões de pequenos tiranos. Tirano é a senhora. Imagine nós falando isso. Como isso ia repercutir? Então o que está acontecendo com os Estados Unidos,
que tomou um posicionamento com 20 países, não foi só com o Brasil. O Brasil está pagando por ter um ideológico, um comunista no poder e que tem um nanismo diplomático. Se aliou com o eixo do mal, verbaliza o que quer o eixo do mal e o brasileiro vai pagar. Nós vamos pagar. E eles estão mentindo, tentando colocar na conta de um inocente. Eu sou o autor da tornozeleira eletrônica. E eu não criei aquela tornozeleira, Deus não colocou no meu coração e na minha mente. Para que a tornozeleira, Nicolas, para que a tornozeleira, Sócrates, Damares, fosse usada por inocentes. Eu criei essa tornozeleira para dar possibilidade a quem não cometeu crime com natureza hedionda, mas crime com o texto constitucional penal, que hoje não existe, está sepultado. O Brasil não tem ordenamento jurídico, destruíram tudo, eles não respeitaram nem os livros que eles escreveram, que de nada vale, coitados daqueles que estudam direito no Brasil. Então, essa tornozeleira eletrônica não era para a perna de Bolsonaro. Bolsonaro é um inocente, como inocentes são os inocentes do dia 8. Nós vamos lutar. Encerro dizendo, chegamos ao limite, Paulo. Nós não temos mais como voltar, é viver ou viver. Porque se eu dissesse a palavra morrer ou morrer, seria tudo distorcido. É viver ou viver. Nós vamos usar todos os mecanismos. E a minha palavra, a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes, põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem.